aumentar o número do leitão nascido, mas o que está tudo linkado, né? Quais são as questões associadas, né, a isso daí? Poxa, a gente vai ter um desafio da fêmea pensando em demanda de nutrientes, né? Então ela vai ter que ter uma grande quantidade de nutriente para ter a possibilidade de expulsar esses fetos. Quando ela tem essa demanda de nutrientes, será que esses nutrientes que talvez deveriam ser destinados à glândula mamária para produzir colostro para um leitão, que é muito dependente disso, talvez não vai ter essa disponibilidade. Olá pessoal, vamos dar início a mais um SuinoCast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou o host aqui dessa plataforma e hoje temos um convidado muito especial, não só para o SuinoCast, mas em especial para mim também. Meu amigo, um grande profissional, César Garbosa. César, muito bem-vindo ao SuinoCast. Queremos te ouvir aqui certamente. Vamos bater um papo bastante técnico, mas descontraído, né? Buscar aí a compartilhar suas experiências como pesquisador, como consultor, como professor, mas acima de tudo como um ser humano que está o tempo todo incomodado com as coisas, principalmente da cadeia produtiva, né? Ô César, para começar, eu quero passar a bola para você contar a sua jornada na suinocultura. Como é que você entrou na suinocultura? Qual foi o início? O que te trouxe até aqui? Não, maravilha. Muito obrigado, Vinícius. Conforme você falou, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Meu orientador aí do doutorado formalmente, mas no mestrado também foi quem me orientou, né? Então, muito, muito bom estar aí. E, além disso, né, aí a parceria que nós temos, né, na empresa, outras questões. Então, é muito bom realmente poder estar junto. Bom, sobre o início aí onde eu iniciei, né, com a suinocultura. Na verdade, eu sempre gostei de nutrição de monogástricos, né, dessa área. Eu tenho um tio que era professor na Universidade Federal do Paraná. Ele atuava mais com frangos de corte, mas de vez em quando eu acompanhava ele montando experimento, fazendo coisas desse sentido. E meu pai é veterinário também, né, então ele também sempre contou algumas histórias, por exemplo, que eles tocavam porco, né, soltava porco na lavoura de milho e colhia depois os porcos, né, então era nesse sentido, e tocava aí os animais por 30, 40 quilômetros para depois vender, então era um sistema bem diferente, mas que sempre me chamou a atenção essas histórias. E depois, né, quando eu estava para formar, na verdade, fiz meu estágio curricular numa granja de suínos em Guarapuava, junto com o Winfried, né? Então foi bem legal essa história, porque o Winfried também tinha a, a parte administrativa, né? Então fiz na parte administrativa, fiz nas granjas, fiz estágio. Ele tinha uma empresa de comercialização de carnes, né? Cortes cárneos. Então também a gente fez estágio em todos os setores, foi bem interessante. E posteriormente a isso, né? Quando estava finalizando então a graduação, fiz a prova de mestrado na Universidade Federal de Lavras e ingressei aí na pós-graduação. Fiz meu mestrado sobre a orientação do professor Raimundo, formalmente, né, mas ele foi fazer um pós-doc no INRA, então grande parte da orientação veio do Vinícius, e depois eu fiz, então, doutorado, né, lá na UFLA também, aí isso já, na verdade, entrei sob orientação de outro professor, o Fialho, mas ele era vice-reitor, então acabava que ele não tinha muito tempo, e logo ele se aposentou, aí me tornei orientado do Vinícius, né? E desde então, na verdade, né, essa paixão aí pela suinocultura, querendo fazer um pouquinho diferente, pensando nas dificuldades e tentar trazer respostas, né, para o que acontece no nosso setor. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @Ceva Suínos Brasil. Ou seja, bacana. Você falando aqui, como é que é importante a gente fazer uma
relembrar a nossa história e o que influenciou. Você hoje, como um dos pesquisadores, principais pesquisadores do Brasil, de fato e professores, né? E você fazer essa memória, né, do teu pai, claro, mas não só como pai, como veterinário, do seu tio, do Winfrey, que eu lembro muito de você falar dele, que é o cara que te influenciou bastante, né? Então, essas pessoas nós temos que honrar essas pessoas, né, cara, que realmente, porque se a gente consegue gerar valor hoje no mercado, é porque teve pessoas que nos influenciaram, né? Bem legal. Com certeza. Mas vamos lá, vamos para tua área, que eu tenho certeza que você fica bem confortável. Hoje nós temos a suinocultura, uma atividade pujante, não só para o Brasil, mas para o mundo, um país exportador de carne suína, mas nós temos vários desafios na cadeia produtiva. Um dos principais, nós estamos falando das fêmeas. As fêmeas cada vez mais são desafiadas, cada vez mais nós temos indicadores que estão sendo comprometidos, a mortalidade de fêmea, prolapso, a gente vê que essas fêmeas estão cada vez sendo mais desafiadas e desgastadas, principalmente no periparto. E essa é uma área que você tem trabalhado intensivamente, buscando soluções ou mitigar esses efeitos negativos. Dentro disso, o desafio que eu te passo agora para a gente começar esse bate-papo técnico o que é que você pensa? Como é que está na tua mente como pesquisador, como consultor? Quais são os pontos mais importantes? Quais são as principais dores e o que é que você está buscando para tentar, pelo menos, mitigar esses efeitos sobre a fêmea? Não, maravilha, Vinícius. Realmente a gente vê que esse momento periparto ali, geralmente onde tem a maior concentração de mortalidade das fêmeas, questões nesse sentido. E isso também, eu acredito que parte se deva à hiperprolificidade nessa fêmea, né, essa grande exigência que a gente coloca, essa grande responsabilidade que a gente coloca sobre as fêmeas suínas. Isso até é um ponto de crítica meio, às vezes, às empresas de genética, né, até que ponto que nós vamos, né, chegar com esse número de leitões nascidos, esse aumento exacerbado de leitões. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter atenção, entender até onde que realmente vale a pena, né, a gente continuar nisso daí. Mas a gente entende que vai continuar aumentando, pelo menos até o que as empresas de genética falam é que elas não pretendem diminuir esse incremento de leitões nascidos. Então, a gente tem que tentar bolar estratégias para minimizar os impactos negativos dessa questão. E eu acho que, novamente, esse desafio quando a gente vê, né, beleza, aumentar o número de leitões nascidos, é a ponta do iceberg, né? Tem alguns alunos meus que às vezes fazem a apresentação e usam esse exemplo, então vou colar deles ali, né, dos meus orientados. Que realmente né, beleza, aumentar o número de leitão nascido, mas o que está tudo linkado, né? Quais são as questões associadas, né, a isso daí? Poxa, a gente vai ter um desafio da fêmea pensando em demanda de nutrientes. Então, ela vai ter que ter uma grande quantidade de nutrientes para ter a possibilidade de expulsar esses fetos. Quando ela tem essa demanda de nutrientes, será que esses nutrientes que talvez deveriam ser destinados à glândula mamária para produzir colostro para um leitão, que é muito dependente disso, talvez não vai ter essa disponibilidade. Além disso, qual que é o desafio sobre a fêmea no sentido imune, no sentido de oxidação dos tecidos dela? Então, todo esse prazo cumprido, né, essa exacerbação de exercício físico da fêmea nesse momento, vai trazer prejuízos subsequentes. Então, a gente tem que talvez pensar um pouco em todos esses sentidos. Aí, quando a gente fala, né, pensando em todos esses pontos, um ponto, por exemplo, que a gente tem trabalhado bastante é essa questão de duração de parto, tentar entender, por exemplo, como que a glicemia vai estar afetando a duração do parto, né? Então, esse é um dos nossos trabalhos aí, foi desenvolvido recentemente, a gente avaliou, né, claro que essa ideia derivou dos trabalhos dinamarqueses, né, do professor Theil, onde ele apontou que a concentração da glicemia uterina, acho que era na veia uterina, não tenho certeza, eles tinham determinado, ou na artéria uterina, tinham determinado que tinha uma correlação com a duração do parto.
Então, nós fizemos também um estudo nesse sentido, mas buscando uma metodologia um pouco mais simples, né? Fizemos com aqueles glicosímetros manuais, né, de avaliação de quem tem diabetes, geralmente, e fizemos, né, só então uma coleta de sangue, poderia ser ou na ponta da orelha ou na ponta do rabo da fêmea, dependendo ali da situação, né, do que tivesse mais prático de ser coletado. E também, né, então conseguimos determinar essa correlação entre glicemia e duração de parto. E uma coisa que é interessante, né, que a gente observou, por exemplo, de uma forma geral, fêmeas com glicemias médias e baixas, elas geralmente tendem a aumentar a glicemia ao final do parto. Isso provavelmente por causa de uma gliconeogênese, alguma coisa nesse sentido, né? E fêmeas que já têm uma glicemia mais elevada no início do parto, elas mantêm ou até reduzem um pouco essa glicemia. E, novamente, existe uma correlação entre glicemia e duração de parto, ou seja, glicemias maiores, né, ao início do parto, vão promover partos mais curtos. Então, é interessante a gente começar a entender essas questões, né? Até quando a gente fala em limitação de consumo no dia do parto, né? O manejo antigo aí era recomendação de não dar ração para a fêmea no dia que ela ia parir. Pô, a fêmea vai correr uma maratona e você não vai dar nada de substrato para ela correr essa maratona. E aí, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que realmente pensar em estratégias nesse sentido. É claro que um pouco desse tipo de manejo era relacionado a diminuir problemas, né, de constipação, coisas nesse sentido, mas daí existem também estratégias para a gente burlar, vamos dizer, essa constipação ou pensar em outras questões nesse sentido. E só ainda, né, complementando com relação à questão de durações de parto, também a gente vê que durações de parto aí até 300 minutos pela literatura são considerados normais. E às vezes o pessoal né, não, beleza, tá, o parto está um pouco longo, já vou fazer aqui uma ocitocina na fêmea, vou dar um toque, que é outro problema, né? Então, maiores leitegadas, maior chance dessa fêmea receber uma intervenção, e essas intervenções muitas vezes não são adequadas. E aí, novamente, eu não quero responsabilizar o colaborador que está lá na granja, né? A responsabilidade é nossa como técnico. Eu sempre falo para os nossos alunos, quem está errado é a gente. É a gente que sabe a parte técnica de como fazer. Então, quem tem que explicar somos nós. Então, se está acontecendo algum problema na granja, a responsabilidade é 100% nossa. E até, só para comentar um relato de caso, né? Uma vez a gente estava fazendo experimento numa granja, e daí uma fêmea tinha sofrido um toque, e no segundo dia, né, pós-parto, ela veio a óbito. Meus alunos foram fazer necrópsia. O que eles encontraram? Encontraram alguns leitões na cavidade abdominal dessa fêmea, né? Ou seja, imagine como foi realizado esse toque. Mas, novamente, a responsabilidade é de quem? Nossa, nós que temos que saber como orientar e fazer, né, essas adequações. Sem dúvida. Não sei se eu estou falando muito ou tá perfeito, muito. Tá ótimo. Dentro disso, César, vamos lá, você afirmou um ponto bem interessante. Quanto maior a glicemia, tende a ter um parto mais curto, e isso, pensando nas leitegases volumosas dessas fêmeas hiperprolíficas, nós estamos mitigando efeitos como natimortalidade, enfim, leitão que nasce com baixa capacidade de vigor para amamentar colostro e tal. Quando a gente pensa em programa nutricional para isso, o que é que está na tua cabeça? Claro, se nós estamos pensando em sim níveis aminoácidos, energéticos, mas tem algo a mais que isso, né? Como é que você tem pensado numa nutrição funcional, por exemplo? Bom, vou falar primeiro de um projeto que a gente desenvolveu que funcionou, então é algo que a gente já tem, de certa forma, estabelecido. Então, né, pensando nessa questão de maximização de glicemia, nós conduzimos, primeiro a gente avaliou, realmente, tem fêmeas que têm baixa glicemia, a glicemia está correlacionada com a duração do parto. Então, vamos tentar aumentar essa glicemia. Uma forma que a gente observou, né, que a gente desenhou um experimento, nós, na verdade, pegamos 9 ingredientes diferentes, fibra, amido resistente, amido normal, glicerol, 9 ingredientes, e testamos a curva glicêmica de cada ingrediente.
A gente utilizou aqueles também medidores de glicemia, que o pessoal, que é tipo um adesivo, né, que fica colado na pele do animal. Então daí a gente fez com leitão, porque a gente tentou fazer com porca, mas não funcionou nas porcas, fizemos com leitão. Aí fizemos um quadrado latido, né, um 9x9, rodamos os 9 ingredientes em 9 leitões, testamos aí as curvas glicêmicas. A partir das curvas glicêmicas desses ingredientes, a gente pegou um ingrediente que dava um boom na glicemia, né? Então fornecia ele, a glicemia ia rápido, um outro que dava um outro pico e um outro que aumentava mais lentamente. Fizemos um blend desses ingredientes aí, né? Pegamos 3, foi extrato de malte, glicerol e um amido resistente. Fizemos um blend dele e fizemos, eu chamo de bala, né? Fizemos uma balinha para dar na boca da porca na hora do parto. Então, beleza. E o que a gente considerou como momento, né, inicial do parto ali, né, quando a gente ia fornecer no momento do nascimento do primeiro leitão. Então, fornecemos essa bala aí na boca das porcas, né, ao nascimento do primeiro leitão. E o que a gente observou? Que a gente conseguiu reduzir em 10% a duração do parto. E isso não foi tão eficiente porque foi numa granja que os partos já eram rápidos, né? Nessa granja, particularmente onde a gente rodou esse projeto, os partos eram de 220 minutos. São partos relativamente rápidos. A gente conseguiu reduzir para 200 minutos. Não observamos, então, diferença sobre natimortalidade, mas o que a gente observou foi uma melhora na vitalidade dos leitões. Então, provavelmente quem é mãe deve conhecer o teste de Apgar, que é assim que a criança nasce, você avalia a vitalidade da criança. Então, a gente fez um Apgar adaptado para suíno. Então, a gente avalia a frequência respiratória, frequência cardíaca, manchas de mecônio, latência para iniciar a respiração, tempo para ficar em pé. Então, são alguns parâmetros e, conforme o animal tem uma maior vitalidade, ele vai chegar mais próximo a 10. A pontuação máxima é 10. O que nós observamos? Que leitões de fêmeas suplementadas com esse aditivo, eles mantiveram o Apgar até o final do parto. Então, o 20º leitão a nascer, por exemplo, manteve o mesmo Apgar do leitão inicial. Já leitões nascidos de fêmeas não suplementadas, a gente viu esse decaimento aí na vitalidade do leitão. Tá, mas e aí, o que importa isso? Importa muito, porque esse leitão que tem uma vitalidade maior, ele vai mamar mais. Então, o que a gente observou? Uma maior ingestão de colostro por esses leitões derivados de fêmeas suplementadas. A gente já tinha feito um trabalho um pouco mais antigo, até quando eu estava no Pará, a gente fez uma suplementação de açúcar na ração das fêmeas no pré-parto. E também a gente teve resultados interessantes no dia do parto, suplementar 50% açúcar, 50% ração do que a fêmea consumiria naquele dia. Mas assim, era algo um pouco mais prático, né? A gente não tinha desenvolvido essas curvas glicêmicas. Eu acho que hoje esse aditivo é um aditivo promissor aí, no sentido de fêmeas. Claro que não vai ser para todas as fêmeas, mas granjas, por exemplo, que têm durações de parto muito longas, que produzem muitos leitões, com certeza isso daí vai ser uma estratégia interessante. E a gente só forneceu uma vez, né? Talvez, também precisaria de mais estudo. Fornecer uma vez no início do parto, fornecer talvez a partir do 2 horas de parto, aí 120 minutos, 180, não sei. São estratégias que poderiam ser pensadas aí para melhorar, né, essa duração de parto. E claro, né, aqui a gente agora estou focando no leitão, mas novamente, se a gente melhorar a duração do parto, minimizar, né, melhorar a cinética de parto, na verdade, a gente vai com certeza melhorar a saúde da fêmea. Então, acho que esse que é um ganha-ganha aí, né? Muito bom, Garbosa. E para mim, isso aí que é inovação tecnológica. Um problema latente hoje, você trabalhou um conceito que é cinética de absorção para tentar trabalhar a curva glicêmica mais prolongada. Por quê? Para pensar no vigor do leitão. O vigor dele é totalmente dependente do suprimento de nutrientes que a porca tem, seja ele enquanto feto, seja ele enquanto neonato, né? E aí o que acontece muitas vezes, por isso que eu te provoquei, eu acho que foi a resposta que você deu, né, e aonde você levou a resposta foi fantástica, porque a gente fica ainda, e eu não sei se você concorda comigo, com uma nutrição ainda muito tradicional.
programas nutricionais muito amarrados assim, a exigência nutricional e pronto. E a gente falava, não sei se você lembra, da cinética de digestão de amido, né, e o quanto que isso impacta em poupar aminoácido no metabolismo intermediário e na síntese proteica. E a gente pensava em animal de terminação, e aqui você está falando da questão das porcas, que beneficia elas e principalmente os leitões, né? Não, Vinícius, esse ponto que você tocou, assim, o problema é que a gente quer rodar muito experimento, né? Não consegue fazer tudo. Mas essa questão de cinética de digestão, pensa para uma porca, desculpa a palavra, mas que desgraça que é isso. Você fornece ração uma vez para as fêmeas. Como que é essa cinética de absorção de nutrientes para ela? Eu estou falando de gestação, claramente, mas de aproveitamento dos aminoácidos, de energia. Você vai dar um boom de nutriente e depois cai. Como que o feto que está lá dentro vai entender essa absorção de nutriente? Qual que é o impacto sobre, né, os fetos? Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para fazer, graças a Deus, né? É bom que teve uma vez um professor me deu um livro que chamava Problemas Oba. Eu sempre falo, graças a Deus a gente tem problema, né, Vinícius? A gente consegue aí resolver. O Garbosa. Não, eu, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que evoluir, acho que estamos aos poucos, a exemplo da tua linha de pesquisa, né, que envolve isso, ou seja, para tentar mitigar esses efeitos, onde nós fomos para a nutrição e pensar numa nutrição funcional não é só em ingredientes, mas na cinética de digestão e absorção desses ingredientes, né? Tem um outro ponto aqui. Bem, então eu estava falando assim, ou seja, a vitalidade do leitão é dependente da matriz. Então nós temos que orquestrar melhor todo esse aporte nutricional. E aí quando você falou que você faz o uso desse conceito que você trabalhou, desse mix de 3 ingredientes que tem cinética de glicemia diferente, levou a um Apgar até o último leitão, ou seja, até o último leitão você tinha mais chances de dar vigor para ele, né? E aí me lembrei aqui do que a gente tem comentado e que a gente tem visto, que a gente pensa que só os leitões mais leves não têm vigor para amamentar o colosso, mas leitões mais pesados muitas vezes morrem esmagados, você vai fazer uma necrópsia, não tem nada de leite. Então, é um outro ponto que você acaba trabalhando também, não só a oportunidade para todos, mas assim, lembrando que não é uma curva normal e que todos os animais mais pesados vão consumir, os mais leves não vão, né? Vai depender muito ali de como que foi o parto daquele leitão especificamente, né? De quanto tempo que ele passou por hipóxia, e se passou ou não, né, por hipóxia. Então, com certeza. Só mais um comentário, Vinícius, só para finalizar, que eu acho que é importante, que a gente rodou quase, deixa eu ver, acho que uns 8, 9 experimentos já, assim, com cinética de parto. Uma coisa que a gente observa é que, geralmente, o maior intervalo de nascimento entre leitões é entre o primeiro e o segundo leitão. É o que mais demora. E isso me preocupa porque, beleza, está demorando lá 35, 40 minutos. A turma vai dar toque nessa porta. E é entre o primeiro e o segundo. Então, assim, geralmente quando a gente tem a maior, assim, de uma forma geral, quando a gente tem um maior intervalo entre o primeiro e o segundo leitão, né? Então isso, e também na literatura, aí até 60 minutos de intervalo entre nascimento de leitões pode ser considerado normal. Então, assim, é complexo essa questão, assim, né? A gente tem que realmente não usar só o POP lá, beleza, a porca demorou 20 minutos para parir entre um leitão e outro, vou dar toque nela, vou fazer... Não, a gente tem que conhecer muito bem ele, entender o animal, né? Olhar para o animal e ver o que está acontecendo com ele. Ô Garbosa, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Assim, existe os POPs dentro de granja, mas o quanto que esses POPs estão atualizados com os últimos resultados, com os resultados mais recentes, né? Por isso que é o que você falou no início da nossa fala, e que você provoca os estudantes aí. Nós somos responsáveis por isso, né? Então, o nível técnico, as informações técnicas, elas são necessárias para atualizar os protocolos, porque olha só quantas pessoas que estão todo dia fazendo parto, quantos partos nós temos por dia no Brasil e quantas pessoas estão informadas desses 2 pontos. Até tantos minutos é normal a duração de parto, até tantos minutos é normal o intervalo entre partos. São poucos, né? E que eu acredito.
Vamos lá, deixa eu te fazer uma outra provocação aqui. Nesse experimento que vocês trabalharam 9 ingredientes, então vocês tiveram um mix de 3. Claro que eu sei que pode ter confidencialidade nesse projeto, mas o que teve fonte de fibra? O quanto que a fibra foi necessária nisso? E aí eu queria que você, porque nós já conversamos outras vezes, Uhum. né, nos bastidores, sobre a questão de fermentabilidade e glicemia, né? Conta um pouco dessa experiência nesse experimento, se ela contribuiu, se alguma fonte de fibra contribuiu, e mesmo assim, o que é a tua visão quanto à fibra, glicemia e duração de parto? Maravilha, não, legal. Eu ia falar da fibra aqui, que a gente se empolga, né? Ele vai mudando os assuntos, mas sim, nesse experimento inicial a gente não acabou não avaliando esse de glicemia, a gente não avaliou fibras, porque o objetivo eram ingredientes com maior nível de Glicêmico. suplementação glicêmica realmente, né? Então por isso que a gente não fez uma avaliação ali, né? Então era realmente para ser uma bala para porca ali, né? Um aditivo energético de bate pronto ali, né? Para ser rápido porque né, o parto, apesar de ser longos, eles são curtos, né? Eles acontecem rápido. Mas com relação a gente também, né, até finalizamos recentemente, né, esse projeto nosso com fibra. Esse era um projeto financiado pela FAPESP. Nós testamos, agora eu acho que foram 13 fibras, se eu não estou enganado, 13 fontes de fibra distintas. A fermentação, na verdade, não só a fermentação in vitro, nós fizemos toda a avaliação, vamos dizer, da fibra, porque fibra a gente não conhece, né? A gente fala, fibra é fibra bruta, FDA, FDN. Então a gente tentou, qual que é a solubilidade, a capacidade de retenção de água dessa fibra, entumecimento dela, né? Então fizemos várias avaliações. Somado a essas avaliações, o que a gente fez? A gente também avaliou a fermentabilidade in vitro, né? Então pegamos as diferentes fibras, pegamos material de seco de fêmea, né, que foi abatida no frigorífico, trouxemos para o laboratório e fizemos as avaliações de fermentação in vitro. Então a gente viu, beleza, qual que era a característica da fibra, quanto que ela fermentou, quanto de ácido graxo que ela produziu e o tipo de ácido graxo que ela produziu, né, que isso é interessante para nós. Então a gente entender o perfil de fermentação dessas fibras. Aí também, né? Então depois a gente fez primeiro essa avaliação inicial, pegamos várias fibras, a partir dessas fermentações selecionamos 4 fibras e fizemos um blend de fibra também, né? Então a gente pegou goma guar, uma fibra dessas, o pessoal chama de sintética, ou nessas fibras derivadas de árvore, farelo de trigo e polpa cítrica, né? Porque também o que a gente levou em consideração custo de aquisição também, né? Pensando em custo de aquisição aqui para uma realidade brasileira. Porque às vezes a gente vê alguns experimentos com fibra, mas uma fibra de beterraba, que é bem mais complexo da gente conseguir aqui. Então, a partir, né, ali das fermentações, definimos um blend pensando na melhor fermentação. Produziam bastante ácido butírico, por exemplo, a gente sabe da questão dele associado à resposta imune, entre outras questões. E fizemos esse blend e fornecemos, então, para fêmeas, para leitoas pré-cobertura e para fêmea no pré-parto, né? Então, eu vou falar do pré-parto aqui, para a gente não fugir, mas depois a gente pode falar da pré-cobertura. Para essas fêmeas no pré-parto, o que foi interessante, né? As fibras, esse blend de fibra, né, ele foi possível em também diminuir a duração de parto, e isso provavelmente associado àquilo que a gente está falando, a cinética de digestão. Por quê? Porque a gente observou que a glicemia das fêmeas que estavam suplementadas com a fibra se manteve mais estável durante o processo de parto. Então ela conseguiu manter essa glicemia de uma forma mais estável, vamos dizer assim. Então, um dos achados aí que eu acho que é bem, bem interessante é essa questão. E quando a gente trabalha com fibra, aí a gente sabe que não vai ter, talvez, aquele problema de constipação, né? A gente consegue também fornecer ali ração para a fêmea sem ter o problema da constipação. Então, eu achei, assim, foi um resultado
bem interessante nesse sentido, de melhorar também ali a cinética de parto utilizando fibra. A gente também avaliou a microbiota, mas acabou... não, na verdade, os resultados desse ainda não estão prontos, né? A gente está para uma avaliação, a gente não recebeu do laboratório ainda, mas a gente acredita também que a gente possa fazer uma modulação, né? E isso, claro, vai ser transferido aí para os leitões. A gente sabe que a microbiota ali do ambiente da fêmea, né, vai ser aí mantida às vezes até 60, 70 dias de idade, né? Até o leitão sair da creche, ela tem uma correlação alta da microbiota que estava presente ali na fêmea. E também, né, a microbiota ela pode ser derivada, com certeza é derivada do leite, e a gente pode influenciar a microbioma lácteo ali, vamos dizer assim, a partir também do fornecimento de fibras. Então, tudo tem correlações, né, que são interessantes. É fantástico, né? Porque você acaba dando um tiro e saindo em vários pontos, né, cara? Porque você vai trazer benefício para a fêmea, para o parto, nessa transição entre o feto e o neonato, vai levar a um processo de colonização, vai trazer mais vigor para o leitão, colonização mais adequada, fase subsequente dos leitões com mais vigor e maior potencial de vitalidade, e para a fêmea mais saúde, né? Mas, o César, desse último ponto, desse último estudo sobre fermentabilidade, na verdade, essa glicemia mais estável, você acredita que foi mais pela própria cinética de digestão da dieta em si, ou foi por uma produção de AGV que poupou mais glicose para o metabolismo intermediário, ou os dois? E aí, claro que se for os dois, a gente tem que saber a proporção, né? Tentar entender. Então, eu acredito mais nos dois, na verdade, assim, né? Eu acho que vai ser uma associação positiva, igual você falou, né? O ácido graxo de cadeia curta sendo produzido de uma forma maior, bem como essa cinética sendo uma cinética mais pausada, né? Ela vai mais devagar, com certeza, aquilo que a gente estava falando. Eu acho que isso deve ser muito, imagino eu, que seja muito importante para quando a gente está lá na fase de gestação, para a construção do leitão, né? Porque você vai fornecendo os nutrientes, o aporte nutricional lentamente, bem como aí nessa fase do periparto, né? Onde que você vai ter um aporte mais estável dos nutrientes, né? Você não vai ter aquele boom, consequentemente, a gente sabe que fêmea pré-parto ela tem resistência à insulina, né? Então, se a gente conseguir fazer talvez liberações também que a gente não tenha picos tão altos, fazer picos mais estáveis, a gente vai conseguir diminuir esse tipo de problema também. Eu coloquei aqui alguns pontos dos vários que a gente pode se beneficiar desse programa dietético mais funcional para as fêmeas, que a gente tem falado, inclusive, né, César? Eu até comentei nos Swine Talks agora, de qual que seria a estratégia para você trabalhar a nutrição para melhoria de saúde. Seria você ter uma visão de nutrólogo, e a gente tem conversado sobre isso. Perfeito, Porque eu vi você falando, eu assisti a sua palestra, parabéns, inclusive, muito boa. Porra, obrigado, fico honrado. E aí, dentro disso, nós falamos de parto, melhoria do parto. Falamos, inclusive, de quantidade, provavelmente qualidade de colostro. Você começou a falar de colonização, eu queria que você comentasse um pouco mais. E o quarto ponto, eu queria que também você comentasse depois sobre a saúde da porta, né? Então, veja só, com um programa bem feito, você trabalhando aí como um nutrólogo nesse programa, quanta coisa que você faz. O parto, ok, você já tem tido bons resultados, a produção de colostro, e a colonização. Vamos pela colonização, depois a gente vai para a saúde da fêmea. Maravilha. A gente sabe que, por exemplo, a colonização, existem algumas linhas aí, né, de discussões. Até a gente recentemente publicou um texto na Suíno Brasil, né, falando sobre isso, sobre colonização de leitão e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente consegue alterar o perfil da microbiota da fêmea. Quando eu falo perfil da microbiota, não estou falando só da fecal, claro que a gente consegue alterar da fecal, mas também consegue alterar, por exemplo, ali no canal do parto. Talvez seja uma mais importante até do que a fecal, porque teoricamente é a primeira que ele tem contato, apesar de ocorrerem divergências aí, de alguns pesquisadores mencionarem, não, que já pode ter uma colonização lá ainda dentro do útero, então ainda há controvérsia sobre isso, mas vamos dizer que caso não ocorra, mas a gente consiga modular, né, de uma forma geral,
qualquer ingrediente, né? Fibra, ela, de certa forma, se a gente for considerar assim como um aditivo, ela é um prebiótico, né? Ela vai estar sendo um ingrediente ali para micro-organismos benéficos, geralmente. Então, com certeza, a gente vai conseguir fazer essa modulação ali da microbiota. E quando a gente, novamente, no que a gente falou, lá no intestino grosso, essa fermentação, essa produção mais de ácidos graxos vai modificar completamente o perfil da microbiota. E isso, com certeza, vai ser transferido para o leitão, novamente. Muito importante porque a microbiota da fêmea tem correlação com o do leitão e isso vai estar associado aí à saúde do animal. Além disso, né, existem também divergências sobre essas questões, mas fibra, por ela se tratar aí de ser um prebiótico, vamos dizer assim, a gente consegue aumentar a diversidade dos micro-organismos, né? Então isso também é importante, a gente conseguir fornecer como a gente pode falar, um mini maior, né? Então a gente vai ter ali, vamos dizer que algum micro-organismo falta em algum momento, mas como eu tenho esse maior grupo de micro-organismos, eles vão conseguir atacar, fazer essa atividade que micro-organismos antes não faziam. Então a gente consegue ter essa melhor resiliência de uma forma geral, né? Uhum. Ou seja, dentro disso, desse terceiro ponto, que é a colonização, passa necessariamente, óbvio, pela microbiota e que vai, entre outros fatores, ter relação com a saúde do animal, proporcionando, então, melhoria de nutrientes para o tecido-alvo, mas foi o que você falou, você tem uma diversidade maior da microbiota, você tem uma microbiota mais resiliente, consequentemente o animal, ou, na verdade, essa microbiota conversa melhor com o hospedeiro, menos resposta imune, enfim, isso é que traz saúde. Passando desse terceiro ponto agora para o quarto ponto, que tem a ver com saúde da fêmea, e também está relacionado à microbiota, como é que você vê, assim, o quanto que a gente pode trabalhar essa estratégia nutricional, seja dos trabalhos que você está fazendo com glicemia, seja da fibra ou de outros nutrientes, quanto à saúde dessas fêmeas, diminuindo mortalidade, aumentando longevidade e bem-estar dessas fêmeas, que irá gerar, consequentemente, leitão de melhor qualidade. Não, é excelente, Vinícius. Eu acho que, assim, de uma forma geral, essa questão da cinética, novamente, voltando ali para a cinética do parto, né, a gente diminuindo essa demanda da fêmea nesse momento, a gente com certeza vai melhorar a saúde dela. O processo inflamatório vai ser diminuído, então todas essas moléculas associadas à inflamação vão estar minimizadas na fêmea, o que é muito interessante. A gente consegue ter uma saúde melhor dela, né? Se a gente tiver essa redução de desafio de uma forma geral, pensando no momento do parto. E só até para comentar sobre um outro projeto que a gente estava executando recentemente, que eu até desacreditei um pouco dos dados, que eu falei, não, está muito bom isso daqui, não é verdade, né? Vocês estão coletando direito esses dados lá. Eu tenho uns alunos que estão desenvolvendo um material de ninho para a porta, material de nidificação, né? A gente sabe aí da IN 113, a obrigatoriedade dessa questão, a gente sabe da dificuldade do material, se a gente for fornecer um feno, por exemplo, por causa de entupir o sistema de dejeto. Então, os meus orientados estão desenvolvendo material de construção de ninho para as fêmeas. Então, nós fizemos um trabalho piloto aqui na granja e, assim, a questão, primeiro, comportamental do bem-estar que você mencionou, não existe comparação, assim, é assustador, muda muito realmente o perfil das fêmeas. Assim, elas realmente ficam muito mais tranquilas. Aquela bateção de barra, né? Todo mundo que entra em maternidade sabe que fêmea que está perto de parir, ela pega ali aquela barra anti-esmagadora e fica batendo para cima e para baixo. Diminui muito, né? Ficar apertando chupeta, mastigação em falso, foi assim, a questão comportamental foi muito melhor. Além disso, a cinética de parto foi muito melhor. Mas aí é meio que óbvio, né? Pois por isso que eu falei, mas é verdade esses dados? Como o animal está passando por muito menos estresse, né? Ele tem ali aquele material que ele precisa, é intrínseco dele fazer ninho, né? Então ele realmente precisa daquilo. Nós não estamos inventando isso, né? Isso é igual à natureza. Exato. Então, assim, a gente observou realmente uma melhora grande ali na cinética de parto também, né, dos leitões, na cinética de nascimento, reduziu tempo de nascimento, né, tempo de parto aí das fêmeas. Mas, então, só para mencionar essa questão, eu acho que todos os pontos que a gente consiga diminuir estresse,
por exemplo, ter um aporte nutricional, conforme a gente já falou, mais estável, diminuição de duração de parto, vai trazer benefício para a fêmea. A gente vai ter processo inflamatório menor, a questão do bem-estar, então a gente vai ter um animal que está sob menos estresse, a chance dele adoecer vai ser menor, porque a gente sabe que quando o animal está sob estresse, o sistema imune fica mais susceptível, né? Então a gente tem benefícios de uma forma geral, assim, né? Eu acho que basicamente, assim, não é... Às vezes a gente quer inventar muita coisa, né? Também é outra coisa que eu falo para meus alunos, é o arroz com feijão, né? É o básico, não tem muita coisa às vezes que inventar. Faz o básico bem feito, que você já vai ter muito resultado, né? Organiza ali, planeja bem, não superlota sua granja, né? Você põe mais fêmea do que tem capacidade, a gente sabe que isso daí é comum, né? Então, às vezes, daí não dá tempo de fazer uma lavagem, limpeza, desinfecção adequada, então as coisas podem ser mais bem atrapalhadas, né? E daí, voltando, né, só para a gente associar essa questão ali de saúde, né, e microbioma, uma outra coisa que eu acredito bastante, mas que ainda a gente tem que trabalhar, ainda não existem, acho que, pelo menos eu não vi projetos relacionados a isso, não só via nutrição, a gente fazer, por exemplo, uma aplicação de probióticos, na verdade, de uma forma ambiental, né? A gente fazer uma colonização do ambiente. Eu acho que isso talvez seria também algo interessante. A gente não só fazer, claro, você vai fazer a lavagem, limpeza, desinfecção, mas depois a gente já fazer uma colonização com micro-organismos ali benéficos. Acho que também seria um ponto a se pensar aí no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, então, eu estou até com um orientado que o projeto dele é com isso, né? A relação da microbiota ambiental com a intestinal. O desafio para nós, para suínos, né, eu não sei se você concorda, é porque nós não temos substrato. Talvez com o ninho da porca, talvez até não podemos pensar nisso, né? Porque para avicultura, para bovinocultura de leite, que agora tem muito compost bar e tal, você tem substrato para poder inocular, né? Mas eu também acredito bastante nisso, porque a gente fica falando muito da saúde intestinal, mas ela é muito afetada pela pela microbiota ambiental, né? Então você tem que buscar essa relação. Eu estou lembrando aqui de um estudo que a gente fez recente na Animal Nutri, inclusive, no Centro de Pesquisa Animal Nutri. Na verdade, não foi no Centro de Pesquisa Animal Nutri, foi pela Animal Nutri, mas foi numa granja comercial. A gente trabalhou probiótico e diminuímos o estresse das matrizes, consequentemente produção de leite, consequentemente leitão desmamado e aí por diante, né? Ou seja, a importância da gente conhecer, que o que você falou é verdade, o arroz com feijão bem feito. Mas trazer a inteligência e o conhecimento para construir programas nutricionais, eu acho que nós estamos precisando de cada vez mais de nos atualizar. Fazer pesquisas aplicadas como as que você tem feito, como é exemplo que nós estamos fazendo no Animal também, que é como você modular a microbiota para, por exemplo, aproveitar do benefício que elas nos dão, que é aumentar a produção de serotonina, por exemplo. Né? Sim. E como a serotonina pode mitigar esse efeito de estresse, de ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que, por exemplo, diminui o processo inflamatório oxidativo, que sobra mais nutriente para o feto, para a glândula mamária, e consequentemente para o leitão. Quando a gente fala isso, sim, se a gente explica claramente, faz sentido para quem está na linha de frente, porque muitos sistemas de produção estão passando por esse desafio, a grande maioria está passando por esse desafio, né? Então aí a gente começa a trabalhar essa nutrição e saúde, porque na nutrição tradicional a gente nós não aprendemos muito sobre isso, né? Então esses últimos tempos que a gente tem associado a nutrição e a saúde tem nos trazido aí bons resultados. Caindo assim já um pouco ao final, né? Nós estamos falando de fibra, de ingredientes e tal. E o mundo dos probióticos nesse cenário? O que você pensa? Você acredita que nós já estamos num nível já próximo ao que deveria entregar, ou ainda tem muitas coisas para a gente descobrir? Tem muita coisa. Graças a Deus, novamente, ainda bem. Eu acho que tem muita coisa. E assim, de uma forma geral, a gente geralmente vê os probióticos como probióticos únicos, né? Eu ainda acredito mais numa questão, novamente, de blends aí, né? A gente entender quais que talvez fazer grupos de micro-organismos, coisas nesse sentido, para a gente conseguir fazer um probiótico mais funcional, talvez, né? Pensando em alguma coisa que realmente, beleza, esse probiótico, esse micro-organismo vai ter essa ação, esse vai ser complementar a essa,
e a gente conseguir, então, ter uma ação mais efetiva para o nosso objetivo fim aí, né? Então, eu acredito mais que existe muita possibilidade, muita capacidade de desenvolvimento de tecnologias nessa área ainda. Uhum. Teve um ponto que você comentou lá no início da conversa, quanto à demanda de nutrientes, né, que é uma coisa que a gente talvez não aborda tanto, mas é uma coisa óbvia, né, assim, principalmente no terço final da gestação, você tem uma competição de nutrientes para o feto e glândula mamária, e os dois precisam, né? Mais uma vez, eu acho que a tua linha de pesquisa, né, claro que tem outros pesquisadores trabalhando com isso, mas você tem feito isso com bastante maestria, ela vem justamente para tentar dar um direcionamento nutricional para essas duas demandas, né? Óbvio, nós precisamos de pensar em outros nutrientes, né? Mas isso é uma coisa que me marcou, né? Assim, existe essa competição. E aí, o que fazer? Será que é só qualitativo ou também quantitativo? Então, Vinícius, isso é um ponto interessante, né? O que eu estava, até assim, né, pensando na fisiologia da digestão da fêmea, é muito legal, né, que tem alguns trabalhos que mostram que a capacidade de aproveitamento de nutriente da fêmea, vamos falar de aminoácido aqui, por exemplo, lisina, aproveitamento de lisina da fêmea no final da gestação aumenta. E assim, você fala, pô, que coisa fantástica, mas é óbvio que tem que aumentar, né? Ela exige mais. E daí, talvez, por isso que talvez alguns programas, por exemplo, bump feeding, não tem uma efetividade tão grande. Porque realmente ela vai conseguir extrair mais nutrientes daquela dieta mais pobre inicialmente. E também acho que, né, a questão não é também só a quantidade, mas sim perfis, por exemplo, de aminoácidos têm que ser completamente distintos, né? Eu acho que numa fase dessa a gente teria que realmente não pensar em quantidade, mas sim no perfil, o que no dia a dia é complicado, porque a gente entende, tem uma linha só de alimentação, né? Então, isso às vezes se torna complexo, né? De como aplicar coisas que a gente sabe que vão funcionar, às vezes não é viável na prática, porque não tem a tecnologia ainda disponível para realmente fazer isso na prática, né? E só aproveitando que você comentou isso daí, na verdade, a gente está escrevendo agora um projeto de final de gestação, né? Na verdade, mais um projeto de final de gestação, mas é que um que a gente estava lendo, até estudando, sobre a questão do catabolismo no final da gestação. Então, o que a gente acredita é que a fêmea, durante a lactação, ela tem que estar catabólica, né? É importante que ela se torne catabólica durante a gestação. E o que a gente estava observando, né, algumas revisões que nós fizemos, que a gente acredita que a fêmea ela tem que se tornar catabólica talvez um pouquinho antes da lactação. Porque no momento que ela entrar na lactação, ela já vai estar entendendo que o metabolismo dela pode extrair os nutrientes dela mesma. E isso pode tornar, por exemplo, mais efetiva a produção de leite, de colostro, de leite, assim por diante. Até no parto, né? Até no Exatamente. parto. Exatamente. Ela vai conseguir, ela vai entender que catabolismo é algo fisiológico e ela não precisa esperar o momento do parto para mudar o metabolismo dela. Talvez antes seja mais interessante. Então a gente está desenhando um projeto aí, acredito que a gente submete aí para a FAPESP, até o final do ano que vem a gente deve começar a executar esse projeto. Mas olha só, ainda nesse mesmo ponto, nós vamos bater em cima de cinética, de digestão e absorção e metabolização e fermentação. Por quê? Porque como é que você equilibra, então, a demanda maior no terço final junto com o catabolismo, né? Então, sim. Se você, uma corda puxa a outra, então como você chegar no caminho do meio, né? É muito complexo, né? A gente até conseguir determinar o que é o ideal naquele momento, realmente. E assim, na verdade, nesse projeto a gente vai fazer algo muito próximo ao parto ali, provavelmente 5, no máximo 10 dias pré-parto, né? Para fazer um catabolismo bem estratégico ali, né? Mas ainda a gente está tentando desenhar. Primeiro, a gente também está tentando definir, né, a gente vai fazer alguns pilotos para definir a validação do catabolismo, né? Como que a gente está garantindo que essa fêmea está entrando em catabolismo, né? Não só a partir de espessura de toucinho, profundidade de lombo, nível de creatina, ureia, né? Mas outras questões também, talvez a gente está pensando em deutério, né? O ideal era pôr uma fêmea num DEXA, né? Mas
não tem como a gente anestesiar a porca, eu acho que os Dexys nem suportam o peso de porca. Não tem como. Interessante. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. Bem, César, nós tínhamos com certeza assunto aqui para fazer vários capítulos de podcast, mas eu acho que atendeu a demanda do nosso tema, pelo menos para a gente passar o que é que você tem feito nos seus trabalhos, né, o que tem na mente aí do César Garbossi enquanto pesquisador, enfim. Nós falamos aqui sobre o parto, né, na verdade, o uso de estratégias nutricionais, de programas nutricionais para mitigar esse efeito tão complicado que é o periparto, então melhoria do parto, da produção de colosso de leite, relacionada à microbiota, colonização e também a saúde da fêmea, né, que é um assunto hoje, do ponto de vista global da cadeia produtiva, bastante complicado. Garbossi, eu tenho agora, para a gente fechar, 2 perguntas mais de cunho pessoal, né? Eu te conheço e sei o tanto que os resultados que você gera pela sua competência, mas também pela tua capacidade de trabalho. Uma máquina de trabalhar, de pensar, de gerar resultados. E quando você tem tempo, o que você gosta de fazer? Não vale falar trabalhar, viu, Workaholics? Não, sou tranquilo. Tem bastante coisa assim, que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer um pouco de nada, né? Sentar, fazer nada, pensar. É verdade, assim, né? O pessoal fala. Mas, por exemplo, tomar um mate, né? Tomar um chimarrão é uma coisa que é bom, e ficar olhando aí, né? Pro além, vamos dizer assim, né? Ali. Eu gosto de ir para a praia, né? Pescar, e ficar sentado na praia. Navegar, eu gosto de estar com a minha esposa, eu gosto. Assim, são várias coisas. Até isso é uma coisa importante, estar com a esposa é importante, né? Porque como a gente trabalha bastante, às vezes ela cobra e realmente tem que fazer minha culpa aqui, né? Que às vezes a gente fica longe aí, mas é uma coisa que realmente me faz feliz. Até vi os guris, César, até vi os guris. Até vi os piais, exatamente. Aí logo os pançudos e os ranhentos. Aí não vai ser mais a voz da Poliana, vai ser a voz da Poliana falando pelos guris. Exato. Cara, beleza, eu sei que você gosta de mate, sei que você gosta de ir pra praia pescar, enfim. Você tem que me levar para uma pescaria lá, você tá me devendo. Tem uma outra coisa que eu gosto aqui, e isso é uma vantagem de eu morar em Pirassununga. Né? Eu moro aqui no interior de São Paulo, eu gosto muito de aviação. E aqui fica a Academia da Força Aérea, né? E eu moro relativamente perto agora aqui da AFA, da academia, então direto eu fico vendo o show de graça aqui da Esquadrilha da Fumaça, né? E o pessoal treinando também com os aviões, é uma coisa que me agrada bastante. Então tomando um mate, vindo e ouvindo os aviões. Exatamente. Agora vou uma mesma pergunta mais ou menos nesse sentido, mas acho que é interessante também. O que você tem vontade de fazer e que ainda você não fez? Qualquer área. Isso daí é complexo, né? Assim, tem algumas coisas, eu acho que não sei, eu ainda acho que eu não fiz nenhuma mudança significativa na suinocultura. Isso é uma coisa que eu quero. Não, sendo sincero, eu acho que eu quero realmente falar, conseguir gerar um valor grande para a suinocultura, ou para o nosso suinocultor, né, que, outra turma que sofre, às vezes, é o suinocultor, né, então, assim, realmente fazer a diferença, eu acho que é isso. Assim, a gente tenta, né, mas eu acho que tentar impactar com mais, assim, né, trazer mais resultados, assim, eu acho que é isso que... Mas tem outras coisas também, assim, né, tipo, formar os alunos, eu acho que, sabe, é uma coisa que, assim, a gente tem feito, mas é uma coisa, acho que sempre a gente pode melhorar, né, essa gestão das pessoas, isso daí é sempre importante estar tentando melhorar, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que eu falei que o César é incomodado, viu, gente? Tá vendo? Não fez, diz que não fez nada ainda, não gerou valor, tá
fazendo muita coisa, mas eu entendo, César, é o incômodo que a gente tem de gerar valor, de você criar algo que, assim, para deixar um legado, não para o teu ego, né, mas, assim, para você, não é nem ficar em paz, mas se sentir satisfeito no sentido, não, essa foi uma contribuição que eu fiz. Eu acho que o nosso papel de pesquisador e professor, todos nós deveríamos estar bem incomodados com isso, né, porque o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, o desenvolvimento de um país depende de talento e tecnologia, né? A gente sempre fala isso, e a responsabilidade é muito grande. Muito bom, amigo, muito bom. Como eu falei, nós teríamos aqui certamente muita coisa para falar, mas o tempo nos limita, depois eles vão me puxar a orelha aqui, a gente já deixa oportunidades para uma próxima vez. Bem, com certeza. Como eu falei no início, pessoal, eu tenho e sempre vou ter um prazer de conversar com o César, a gente sempre está em conversa direto, né? Nós somos parceiros de longa data, a qual é uma pessoa que eu admiro muito, não só do ponto de vista pessoal como profissional, e tenho certeza que o sonho do César vai se realizar enquanto esse incômodo que ele disse por último, que é de gerar valor, porque a quantidade e volume de trabalhos que ele tem feito é bastante significativo. E nessa área que a gente discutiu hoje, né, a gente tratou aqui do mais focado no periparto, né, assunto que é tão importante para a suinocultura global, né, e como é importante a gente tirar resultados para trazer saúde para essa fêmea. Se a gente cuidasse dessa fêmea, a fêmea vai cuidar do leitão. Obviamente que os leitões precisam do nosso apoio, mas se a gente cuidar bem dessa fêmea, né, seja na gestação, no periparto, na lactação, essa fêmea vai ter condições de cuidar melhor desses leitões, que são os frutos da suinocultura, que vão nos trazer resultado. Então, César, muito obrigado, meu amigo. Fiquei bastante honrado, satisfeito e feliz por ter batido esse papo aqui contigo e espero que a gente se encontre aqui mais vezes. Muito obrigado, Vinícius. Sempre um prazer falar com você. Às vezes, até a gente não tem tanto tempo de conversar assim, né? Parar e tal. Então, fantástico. Muito, muito, muito obrigado. E temos que fazer mais vezes, nem que não seja no podcast, né? Mas para a gente conversar mais aí, jogar ideias e tentar gerar novas possibilidades de ideia, de pesquisas e coisas nesse sentido. Muito obrigado mesmo. É sempre um enorme prazer. Você sabe também da minha admiração por você, com certeza. Sem dúvida, agradeço. Pessoal, espero que goste e até a próxima. Um abraço, César. Um abraço.